Lutero, ele disse que João capítulo 3, verso de número 16, ele é o evangelho resumido. E eu creio que muitos conhecem esse texto da Bíblia. Quero convidá-los a citá-lo comigo. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não poderíamos terminar ou concluir esse musical, esse espetáculo, esse Natal, sem dizer a você que Jesus é o presente incomparável. Ele é a luz do mundo que ilumina o seu coração, ele é a luz do mundo que não se pode comparar com qualquer outra questão que a nossa humanidade possa mensurar, porque é excessivamente melhor. Ele é excepcional, ele é extraordinário, inigualável, ímpar, singular, único, excelente, ele é sensacional, ele é esplêndido, ele é notável, ele é magnífico. Jesus é fenomenal. Ele é um presente de Deus para nós e todos nós, nesse tempo, temos a prática, o costume de darmos e recebermos presente. Eu brinco muito com a minha mãe e, apesar de ter 47 anos, eu fico, às vezes, pedindo a ela de brincadeira uma moto. Eu digo a ela: mãe, me dá uma moto. Ela diz: sai fora, moto é muito perigoso. Mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu não te daria uma moto. E eu fico brincando com a minha mãe, e volta e meia, ela, quando dá uma brecha para mim, eu digo: mãe, a senhora quer me fazer feliz? Me dá um presente. Aí ela, quando esquece, ela diz: claro, meu filho. Eu falo: então me dá uma moto. Aí ela diz: essa não. Só que, semana passada, ela me surpreendeu. Ela disse: meu filho, comprei um presente para você. E eu falei: é mesmo, mãe? Ela: vem a Nova Friburgo, que eu vou te entregar. Nem passava pela minha cabeça. Quando eu cheguei, ela disse: comprei o que você tanto queria, você vem falando comigo há muito tempo. E eu falei: é mesmo, mãe? É uma moto? Ela sorriu, abriu a bolsa dela e pegou uma moto desse tamanho. Uma Harley Davidson. E eu falei: mãe, é essa que eu quero. A senhora só errou o tamanho. E essas brincadeiras fazem parte da nossa vida. Mas não é sobre esse presente que agrada o nosso coração, mas que é passageiro, que eu quero falar-lhes nessa noite. Eu quero falar-lhes sobre um presente que muda a nossa vida, que não é algo que pode ser visto somente com os nossos olhos carnais, mas ele pode ser visto com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com as nossas emoções. É alguém que preenche todo o nosso ser, que pode transformar a sua vida e a minha vida em qualquer momento. Jesus é o presente inigualável. É por isso que nós celebramos, é por isso que a humanidade para celebrar. Alguns, sem saber o que estão fazendo, outros, assodados pela correria da vida, ou iludidos pelo capitalismo do mundo, mas todos são direcionados a uma celebração. A Bíblia fala, em Isaías, profeta, capítulo 9, versículo 2, algo interessante. Quando Isaías profetiza a respeito de Cristo, ele diz que havia um povo
que andava em trevas, e esse povo viu uma grande luz. E havia também algumas pessoas que habitavam na região da sombra da morte, e sobre essas pessoas resplandeceu-lhes a luz. Isaías está dizendo que o que dissipa as trevas é a luz. Que o que pode transformar aquilo que muitas vezes escurece o nosso coração é a luz. E João, no seu Evangelho, no capítulo 8, no verso 12, ele afirma, Jesus dizendo, ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz inigualável, é o presente inigualável que pode fazer com que essa festa tenha sentido. E é muito profundo perceber o que João disse em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia luz ao mundo, para que as trevas não mais governem, para que as trevas não mais dominem a sua família, para que as trevas não mais ditem a regra na sua casa, no interior dos seus aposentos, no seu casamento, nos seus negócios. Não, Jesus amou o mundo de tal maneira que ele envia o seu Filho, que é a única luz que pode dissipar essa treva. Jesus é a única luz que pode dissipar as trevas do nosso coração. As trevas, elas são dissipadas e nós nos tornamos filhos de Deus. Diz a Bíblia que Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é preparada para aqueles que creem no Filho. E diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Isaías profetiza que a luz dissiparia as trevas, mas como Deus, ele é extraordinário, e nós não podemos imensurar o seu amor, ele não somente dissipa as trevas, como ele nos faz filhos, por meio da fé. E por isso, eu quero apontar-lhes algumas coisas nessa noite, para que você guarde no seu coração o porquê Jesus é o presente incomparável. Ontem nós estávamos em casa fazendo o nosso culto doméstico. A vida pastoral é uma vida muito solitária. Hoje você está aqui, amanhã você está ali. Diz a Bíblia que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas a comunhão familiar, às vezes você é convidado para estar na casa de uma família, de outra, mas isso é muito raro. E normalmente a nossa família está sempre sozinha. E ontem eu fui cedo, tive o privilégio de estar com a minha mãe. Nós almoçamos juntos com a minha mãe, com o meu irmão, e todo ano nós temos um revezamento. Um ano vamos a Friburgo, na casa dos sogros. Outro ano vamos na casa da minha mãe. E fomos ontem lá, almoçamos, nos abraçamos e voltamos, porque hoje tínhamos muitas atividades aqui. E à noite estávamos em casa sozinhos. E fomos fazer o nosso culto doméstico. E durante o nosso culto doméstico, Davi pegou o violão, Ana Sofia sentou-se, Janine tomou assento, e eu também, e nós começamos a cantar. E cantamos, e cantamos, e cantamos.
E ali eu pude dizer a eles por que Jesus era extraordinário para a nossa família e para a minha vida. Porque um dia Jesus entrou na história da minha família. Aquelas características familiares de trevas que eu alcancei. Os meus filhos estavam tendo o privilégio de não terem essas experiências, essas dores, porque a luz de Jesus iluminou as trevas da minha vida e eles foram liberados de terem as mesmas dores familiares. Eles vão ter outros conflitos na vida, outras lutas, mas há uma intervenção de Deus na história da nossa família. E nós, dizia eu a eles, precisamos amar a Jesus, amar a igreja, porque Ele é incomparável. Porque um dia Ele nos amou tanto que Ele nos deu a igreja. Talvez você esteja aqui e hoje você talvez tenha muitas questões no seu coração. Questões que te fazem chorar, questões que te fazem sorrir, questões que te deixam tristes, questões que te deixam assodados, assoberbado ou até mesmo confuso nos seus sentimentos, porque você sabe que existem situações na sua vida que ainda são trevas. Eu quero dizer a você que Jesus é um presente incomparável, que por mais que no Natal você tenha a prática de presentear alguém, Deus deseja presentear você. Jesus, Ele é um presente incomparável, porque Ele revela a profundidade do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Ele entregou tudo. Nós não entendemos isso porque nós somos, muitas vezes, pessoas que não sabem o que é entregar tudo. Muitas vezes nós somos pessoas que não sabem o que é abrir mão. Nós queremos receber. Nós não somos uma cultura de dar. Nós queremos que alguém dê para nós, nós queremos que alguém faça por nós, mas nós não temos essa prática. Então, muitas vezes, entender o que é dar tudo é algo que passa pela nossa mente, mas nós não temos muito essa compreensão. Jesus, Ele é um presente incomparável, porque Ele revela a profundidade do amor de Deus, porque Ele não deu algo comum, Ele deu o seu maior tesouro, o seu único filho. E esse ato, ele demonstra um amor que é ilimitado, que é incondicional. Não existe, talvez você diga assim, mas eu sou um pecador, o pior dos pecadores. Isso não afasta o amor de Deus de você. Deus entregou o seu único filho por você, porque Deus deseja que todos os homens se salvem. Deus deseja que as trevas abandonem a sua vida. Deus deseja que a luz de Deus brilhe no seu coração. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos ama quando nós acertamos a nossa vida, porque nós não conseguimos fazer isso. Muitas pessoas falam assim, eu vou deixar de beber e depois eu vou para a igreja, ou eu vou deixar de fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. Não, você não vai conseguir, porque o único que consegue dissipar as trevas do nosso coração é a luz do mundo, é Cristo. Charles Spurgeon, ele dizia que Deus deu Jesus como um presente, não porque nós merecíamos, mas porque nós precisávamos. Você não acha que se Deus pudesse ter dado outra coisa, Ele
não teria dado? Você não acha, se Deus não pudesse ter dado outra coisa, Ele não teria dado? Mas por que Jesus? A Bíblia explica teologicamente, por um homem o pecado entrou no mundo, e por outro homem o pecado seria dissipado, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer a você é que Deus enviou Cristo, porque era Cristo que seria o antídoto para as trevas ir embora da nossa vida. Então, a primeira verdade que nós gostaríamos como igreja, que você, aqui de Rio Bonito, do mundo, e de todos os lugares aonde a nossa voz alcançar, pudesse guardar no seu coração, é que Jesus é um presente incomparável. Porque, olhando para Jesus, nós conseguimos entender a profundidade do amor de Deus. A outra questão é que Jesus é um presente incomparável, porque ele aponta também para um propósito eterno. E qual é o propósito? A vida eterna. Deus, Ele enviou o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não está nem um pouco preocupado somente com as coisas desse mundo. Não caia nessa conversa das pessoas que dizem para você que você só deve se preocupar com as coisas desse mundo. Porque as questões de Deus servem para nos livrar das trevas, para que possamos passar por esse mundo, rumar para a eternidade e ter uma vida toda com Deus, mas não só na eternidade, mas entendendo que a eternidade pode começar aqui. O mundo jaz no maligno, mas nós temos Deus do nosso lado e podemos viver o céu aqui na terra. Como aquela garça que, ao mesmo tempo que está na praia, dando voos maravilhosos, e ela é branca, alvo como a neve. Ela está no mangue, se alimentando do mangue. Ao mesmo tempo que ela está abrilhantando a paisagem das praias, das costas, ela também está nos mangues. E ela continua branca. A garça só se suja do mangue quando ela adoece. Assim é a nossa vida. Deus deseja que nós rumemos para a eternidade. Nós nos alimentamos, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso que a Bíblia diz que quando uma ovelha se perde, o bom pastor deixa e vai atrás dela. Bota no colo, lava com sangue, purifica e coloca de novo no aprisco, para que ela possa continuar rumando para os propósitos que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Talvez você esteja aqui assim, algum momento da sua vida, você se perdeu dos propósitos de Deus, você rompeu os limites de Deus, e aí você dava voos rasantes na praia e no mangue, mas você adoeceu. Deus quer tratar de você, Deus quer curar você, Deus quer iluminar o seu coração para que você volte ao aprisco do Senhor. Jesus não foi dado apenas para abençoar a nossa existência terrena, mas para garantir a nossa reconciliação com Deus. E esse presente, ele não se desgasta com o tempo. Ele não se desgasta. Esse presente, meu irmão, ele começa aqui, mas ele é eterno.
Søren Kierkegaard, ele diz que Cristo é o maior presente, porque ele não oferece uma solução temporária, mas as coisas dele são eternas. Eu me lembro do dia que eu encontrei com Cristo. Cristo encontrou-se comigo. Eu me lembro do dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu tinha 17 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a luz de Jesus entrou no meu coração, quando eu entendi que Jesus é a luz do mundo, e eu me deparei com esse amor tão grande, tão extraordinário, e eu entendi o que era amar o mundo de tal maneira, porque eu dizia, eu não sou digno desse amor, e nós não somos mesmo, mas nós achamos que o fato de não ser digno, Deus vai fazer acepção de nós. Pelo contrário, Deus veio para os indignos, Deus veio para os doentes, Deus veio para os enfermos, Deus veio para aqueles que se sujaram no mangue da vida. O salmista diz no Salmo 33:11, o plano do Senhor permanece para sempre. Jesus é um presente incomparável, porque ele aponta para o propósito de Deus. Romanos, no capítulo 8, no verso 28, Paulo vai nos lembrar que mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em todas as coisas para cumprir o seu propósito na nossa vida. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E nós sabemos, queridos, que quem recebe Jesus como presente, ele não fica vagando pelas dores do mundo, ele não permanece adoecido nos mangues da vida, mas ele passa a viver em novidade de vida, ele passa a viver os propósitos de Deus. E eu quero, em último lugar, dizer a você que Jesus, ele é um presente incomparável, porque ele transforma aquele que o recebe como presente. E como transforma? Como transforma? Diz a Bíblia que perecer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele todo crê, todo aquele que nele crê, não, até aí, obrigado. Só para ver se vocês estavam atentos. Sabe o que é perecer aí? Está sujo pelo pecado. Perecer aí não é simplesmente ter um sofrimento qualquer. Perecer aí é viver sob juízo, é viver nas mãos do inimigo de nossas almas, em legalidade, para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor, querido, transforma a nossa vida porque Ele nos liberta do pecado. Ele renova a nossa mente e Ele oferece uma nova vida. Se você olhar o contexto do capítulo 3, lá a partir do verso 1, quem que aparece ali? Nicodemos, fariseu, principal da sinagoga. E ele vai ter com Jesus à noite, porque ele queria saber a respeito da vida eterna, a respeito da salvação. E ele queria que Jesus explicasse para ele algumas coisas. Só o fato dele correr o risco, porque era um líder religioso, judeu, de enfrentar o risco de alguém vê-lo conversando com Jesus, mostra que alguma coisa havia acontecido no coração dele. Ele vai até Jesus, meu querido, vai procurar Jesus à noite e vai fazer perguntas sobre o reino.
E naquele diálogo que Jesus tem com ele, dizendo que importa que a pessoa precisa nascer de novo, e ele não entende o que é nascer de novo, ele diz, eu preciso entrar no ventre da minha mãe, mas como eu vou fazer isso? E Jesus diz, não é isso, é nascer, não é da carne e do sangue, mas do meu espírito. E nesse diálogo com Nicodemos, há uma transformação. A Bíblia não diz claramente que ele se converteu. Mas eu tenho uma tese de que alguma coisa aconteceu de extraordinário na vida dele. Primeiro, porque ele reconhece que Jesus veio de Deus. Ele chama Jesus de Rabi. E o judeu só se dirigia assim a quem ele reconhecia prontamente como uma autoridade religiosa. Ele chama Jesus lá no verso 2, Rabi. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. E isso é extraordinário, porque esse título era dado pelos judeus aos mestres para honrá-los publicamente ou quando eles estavam falando secretamente deles. Outra questão interessante está lá em João 7, a partir do verso 50, quando ele, perante o Sinédrio, que era a autoridade que julgava todas as questões dos judeus, que mandava em tudo, ele vai defender Jesus perante o Sinédrio. E, meus irmãos, ele vai dizer, será que a nossa lei julga alguém sem primeiro ouvi-lo, sem saber o que ele fez? Eles estavam já para arrebentar com Jesus, e ele se levanta para defender Jesus dentro do Sinédrio. Estava correndo risco. E outra questão que me chama a atenção, está em João 19, que ele vai participar do sepultamento de Jesus. Ele vai oferecer, vai levar até José de Arimateia 30 quilos de especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. A Bíblia vai apontar, portanto, que alguma coisa aconteceu no coração de Nicodemos. Porque ninguém faz o que ele fez sem que tenha recebido a luz do mundo no seu coração. Ninguém corre o risco que ele correu perante as autoridades judaicas, que eram cruéis. Tanto que foi o Sinédrio que foi prender Jesus. Não foram as autoridades romanas, foi o Sinédrio. Por isso que Jesus é um presente incomparável. Ele transforma mesmo. Ele faz quem não é ser. Ele faz as pessoas olharem para você e ficarem espantadas. Você, mas como você mudou? João capítulo 5, verso 17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Billy Graham dizia que Jesus é incomparável porque ele ama como ninguém mais pode amar, com um amor que transforma e cura. Que transforma e cura. Talvez você esteja aqui nessa noite e você precise de transformação. Sua vida precisa mudar, as trevas têm que ir embora. Mas talvez você precise ser curado na sua alma, nas suas emoções, no seu coração. Natal é isso. Natal é tempo de celebrarmos o amor de Deus, a luz de Deus, que dissipa as trevas do nosso coração, apesar das lutas, apesar dos dissabores, apesar dos questionamentos da vida. Natal é celebração do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo. E eu quero parafrasear esse texto e dizer, Deus amou você de tal maneira que Ele entregou o seu Filho único por você e por mim. Mas aonde está o problema nesse texto? Tem um problema aqui. Se você continuar lendo, a partir do verso 17, 18, você vai perceber
que João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, existe um problema, uma divisão e uma escolha que precisa ser feita. Como pode, diante de uma luz poderosa e de uma treva destruidora, alguém escolher a treva? Jesus fez isso tudo por nos amar. Por que tantas pessoas ainda sofrem? Existe uma explicação. Por causa da incredulidade. Algumas pessoas ainda precisam fingir ser o que não são. Precisam usar capas. Precisam mentir. Algumas pessoas, diz o texto, se você for ler o verso 18 de João capítulo 3, diz que as pessoas que amam as trevas não se aproximam da luz porque não querem ser arguidas pela luz para que as suas obras não sejam descobertas. Então é melhor fingir ser o que não é do que ter a verdade da sua vida manifesta. E com isso vão protelando um enfrentamento de uma vez só, para que haja uma libertação única, verdadeira, transformadora, e vão, às vezes, passando uma vida toda de sofrimento, de fingimento. A fé fingida, ela é uma maquiagem para a incredulidade. As pessoas com espírito de religiosidade são adestradas a usarem máscaras. O que é isso? Até vão à igreja, mas não tem nada de fé em Deus verdadeira. Até vão em datas especiais, mas passam longe de viver a luz de Deus nas suas vidas. Escolhem as trevas o tempo todo. Vivem nas trevas o tempo todo. Porque negociam com as trevas, com medo da luz, mas você não precisa temer a luz, porque a luz te liberta. A luz te livra das trevas. Então o problema está na incredulidade. Porque é a incredulidade que não nos permite ver milagres na sua totalidade. Talvez a sua casa ainda não viveu o milagre que Deus pode fazer na sua totalidade por causa da incredulidade do seu coração. Talvez os seus filhos ainda não foram transformados à medida que você pede a Deus anos e anos, porque você não crê que Deus pode fazer na sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 58, que Deus não pôde operar mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. A incredulidade anula tudo. A incredulidade deteriora o perfume. A incredulidade mata o coração, seca as emoções. A incredulidade rouba-nos a fé. E sabe o que Nicodemos fez? Rompeu com isso. João capítulo 3 começa dizendo-nos que ele rompe com isso e ele vai ter com Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele olha para a sua religiosidade e ele fica... Eu fico com a religiosidade ou eu vou ver o que esse homem está fazendo? E ele chega diante de Jesus e diz: ninguém faz as obras que o Senhor faz se o Senhor não for com você. Ele olha para os fatos e diante dos fatos até a incredulidade se prostra. Diante dos fatos, até o mais incrédulo se rende. O verso 2 ele disse: nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, e ninguém faz o sinal que você faz se Deus não for com você, se Deus não estiver com ele. Mas no verso 19, se você for ler na sua Bíblia, nós vamos ser surpreendidos com aquilo que eu já vos disse. Mesmo diante de um presente incomparável, existem pessoas que amaram mais as trevas do que a luz. E diz a Bíblia
que haverá um julgamento para essas pessoas. E um julgamento justo. Porque as trevas querem dominar você. Jesus envia a luz para libertar você. Se você escolher as trevas, a Bíblia diz, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O verso 18 diz, Jesus não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas o homem se auto-julga quando ele escolhe errado. Natal é uma oportunidade que Deus nos dá de revermos a rota da nossa vida. Porque o pecado faz com que as pessoas tenham medo da luz. E nós não podemos temer a luz. Nós precisamos desejar a luz, nos aproximar da luz, nos aproximar de Jesus. Jesus é um presente incomparável, porque Ele enche a nossa vida de luz, da luz de Deus. E eu quero concluir lendo com você 1 João 1,9. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O coral pode se colocar em pé, por favor. Eu fiz isso um dia. Eu me lembro que na cultura religiosa que a minha família tinha, eu não entendia muito bem não, mas eu ia à igreja e todo mundo ia de branco. E eu também ia de branco. Eu não sabia por quê. Mas quando saía de lá, as trevas continuavam no mesmo lugar. Elas não moviam 1 milímetro sequer, mesmo que eu vestisse branco. Até que um dia eu entendi que eu posso vestir branco. Isso faz parte de uma vestimenta e isso deixa a gente até mais bonito. A roupa branca deixa a gente até mais simpático. Mas se o nosso coração for iluminado e nós estivermos limpos por dentro, é o que de fato faz diferença na nossa vida. E isso acontece se confessarmos os nossos pecados. Porque Deus nos perdoa e Deus nos purifica. Nós vamos cantar essa última música que o coro cantou. E eu gostaria que você fizesse uma oração. Que você cantasse conosco, mesmo assentado. Que você fizesse dessa canção a sua oração pessoal. E que de alguma forma Deus use tudo que está acontecendo para que as trevas possam ir embora. Para que haja mudança na sua vida. Para que haja mudança na sua casa. Para que você entenda que existem presentes que são passageiros, mas que existe um presente, que se você recebê-lo nesta noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos cantar?